Júlio César nasceu de uma família de patrícios de Roma. Seus familiares declaravam ser descendentes do guerreiro troiano Enéas. Ainda jovem, ele presenciou o governo do ditador romano Lúcio Cornélio Sulla. César era um jovem inteligente, cheio de ambição e audácia. Era muito devoto de Júpiter e da deusa Vênus, na qual ele reivindicava descendência. Teve muitos empregos. Antes dos 30 foi eleito para o cargo de grande pontífice. Um orador Cicero certa vez escreveu sobre César: quando vejo seu cabelo arranjado tão cuidadosamente, parece-me impossível que na cabeça desse homem possa entrar a ideia de subjugar o Estado romano. Ele não poderia estar mais enganado. Certa vez, César foi capturado por piratas, que exigiram resgate de 20 talentos. César tratou os sequestradores como guarda-costas, e aumentou o resgate para 50 talentos, pois julgava que não valia apenas 20. Após ser solto, ordenou que todos os seus sequestradores fossem executados. César era bonito, e seduzia muitas mulheres romanas, e homens também. Supostamente, aos 19 anos ele teve um relacionamento com o rei Nicomedes da Bitínia. Mas a principal ambição de César era conquistar, não homens e mulheres, mas sim vitórias militares e poder político. Certa vez, aos 32 anos, César visitou a estátua de Alexandre o Grande em Gades, capital da Espanha. Ele observou a estátua com lágrimas nos olhos, dizendo: como poderia conter as lágrimas, ao pensar que Alexandre com minha idade conquistou o mundo, ao passo que eu até hoje não fiz nada digno de memória. Com o objetivo de ganhar poderio militar e político, César entrou numa aliança com Marco Crasso, o homem mais rico de Roma, e Pompeu Magno, o maior general da República. E assim estava formado o primeiro triunvirato, uma aliança política que iria controlar Roma. O triunvirato durou pouco, porque Crasso morreu em combate no exterior, mas César renovou sua aliança com Pompeu, casando sua filha Júlia com o general, e agora César tinha todo o apoio militar, financeiro e político para sua maior empreitada, a conquista da Gália. Os gauleses eram celtas, valentes guerreiros inimigos dos romanos. Eles haviam saqueado Roma séculos antes, e agora Júlio César iria liderar a vingança dos romanos, adentrando na Gália, que fica na região da atual França, com suas legiões deixando rastro de destruição, sangue e crânios por onde passavam. Mas esta conquista não aconteceria sem resistência, pois o líder gaulês Vercingetorix lideraria seu povo contra os romanos. Mas após muitas batalhas, Vercingetorix foi derrotado, e a Gália, reduzida a uma província romana. Da Gália, o general partiu para a Grã-Bretanha, invadindo através do Canal da Mancha. Muitos soldados temiam que do outro lado do mar houvesse o abismo sem fim da borda da terra, mas César descobriu uma ilha chamada Grã-Bretanha e lançou uma campanha contra ela, embora não obteve sucesso, pois os nativos da ilha eram tão pobres que não tinha o que saquear. Voltando para a Gália, César lançou uma campanha contra os germânicos, construindo uma ponte para atravessar o rio Reno e atacar os bárbaros, e após voltar para a Gália, derrubou uma parte da ponte, mas deixou metade do lado romano, indicando que sempre poderia voltar. Enquanto César oprimia seus inimigos violentamente, Pompeu se aliava à facção mais conservadora do Senado em Roma, com o objetivo de tirar de César o cargo de governador da Gália. A filha de César havia morrido tentando dar à luz a um filho de Pompeu, e se acabaram o último laço de amizade entre os dois. Pompeu agora era nomeado ditador romano, e ao ficar sabendo disso, César marchou para o sul com suas tropas. Adentrando a Itália, César cometeu um crime ao fazer isso, porque era proibido que um general marchasse com suas legiões em território romano. O Senado encarregou Pompeu de combater o conquistador em sua guerra civil contra a República Romana. Os dois generais eram dotados de uma inteligência e gênio militar implacável, e era difícil afirmar qual seria o vencedor nesse embate. Eles se enfrentariam na Batalha de Farsalos, na Grécia. Pompeu tinha tropas em maior número, pois havia conseguido mais apoio no Oriente. Uma parte do exército de César era comandada pelo general Marco Antônio, um de seus maiores aliados.
César começou a batalha de forma desajeitada. Sua cavalaria bateu em retirada diante do avanço da cavalaria de Pompeu em maior número, e o aflanco de Pompeu atacou violentamente o aflanco de César com lanças e flechas. Mas César reorganizou seu exército, e ordenou que uma divisão de sua infantaria combatesse a cavalaria de Pompeu, numa formação de falange. A cavalaria de Pompeu foi violentamente repelida pelos bravos guerreiros de César. Então o conquistador da Gália avançou com todas as suas forças, e nem mesmo as legiões em maior número de Pompeu foram pareaus para os experientes soldados de César. Derrotado, Pompeu pegaria o meio e fugiria para o Egito com César em seu encalço. Ao chegar no Egito, César foi recebido pelo rei Ptolomeu com a cabeça de Pompeu. César passaria um tempo no Egito, a fim de resolver as questões dos Ptolomeus, pois o rei do Egito se encontrava numa guerra civil contra sua irmã, a rainha Cleopatra. O general romano tomou partido de Cleopatra e incendiou a frota de Ptolomeu. Segundo a lenda, o incêndio dos navios de Ptolomeu teria se espalhado por parte da capital egípcia, atingindo a famosa biblioteca de Alexandria, que foi completamente queimada, e todo o seu conhecimento foi perdido. Posteriormente, César e Cleopatra derrotariam Ptolomeu na Batalha do Nilo. Ptolomeu seria morto e Cleopatra governaria o Egito sozinha. César, que era o homem mais hábil de Roma, se tornou um instrumento nas mãos da mulher mais hábil do mundo, e demoraria meses para regressar de sua viagem ao Egito, pois era incapaz de fugir dos encantos de Cleopatra. O general romano visitaria o túmulo de Alexandre o Grande, onde choraria novamente, e ao lado de Cleopatra, sonharia com um império como nunca fora visto antes, em que Cleopatra e César governariam Roma, o Egito e o mundo todo. O general partiu para Roma, não sem antes deixar no Egito um filho com Cleopatra, que a rainha acreditava estar destinado a governar um grande império. Mas o destino tinha outros planos. Em sua viagem de volta, o general combateria uma rebelião na Anatólia, e após essa vitória teria declarado: vim, e venci, e ele foi recebido com a aclamação do povo. César não era mais apenas um general, mas ditador da república. Chamou Cleopatra para sua capital, e juntos, eles se empenharam em serem vistos não só como soberanos, mas como deuses na terra. Foi ordenada a construção de um templo em honra ao conquistador, foi nomeado um sacerdote para esse templo, e foi dito que qualquer juramento feito em nome de César valeria o mesmo que o juramento feito em nome de Júpiter. Após combater uma revolta na Espanha, César foi nomeado o ditador vitalício. Até que no dia 15 de março de 44 a.C., o ditador dirigiu-se ao Senado na expectativa de ser nomeado rei. Ao invés disso, foi recebido com apunhaladas. E assim termina a história de um dos maiores generais que o mundo já viu, que foi responsável pela morte de centenas de milhares, talvez de 1 milhão de pessoas. Sua própria ambição e vanglória seriam responsáveis por sua queda. Mas se para o César esse era o fim, para a história do Império Romano, esse